pesquisas. O eletroencefalograma mostra o exato momento em que o médium entra em transe, ou, na linguagem espírita, recebe uma entidade comunicante, como humano. Pelos conhecimentos atuais da neurologia, Chico Xavier seria diagnosticado como um epilético. O problema é que o médium mineiro jamais apresentou, em toda a sua vida, sintomas de epilepsia. A pesquisa não seguiu adiante. Estamos em agosto de 1951. Chico recebe, em Pedro Leopoldo, uma visita importante. É Pietro Ubaldi, filósofo espiritualista italiano, autor de um livro famoso, A Grande Síntese, e que possui milhões de adeptos no mundo inteiro. A fama do médium mineiro já havia chegado à Europa, e Ubaldi quis conhecê-lo pessoalmente. O professor Ubaldi iria assustar-se muito nesse dia. Em transe, como sempre, Chico Xavier diz ao professor que o está vendo diante do túmulo de São Francisco de Assis. O professor, perplexo, confirma. Realmente, antes da viagem ao Brasil, visitara o túmulo do santo. Logo depois, Chico Xavier revela que ali, naquele recinto, está presente uma entidade espiritual de nome Lavínia e que se diz mãe do professor Ubaldi. Chama-o carinhosamente de Mio Garofanino, que significa em português, meu pequeno cravo. O professor, comovido, confirma tudo. E o médium brasileiro continua a desfiar nomes e fatos que não poderia conhecer. O susto maior foi quando, segundo Chico, aproximou-se um ser invisível dizendo chamar-se Maria e que havia sido irmã do filósofo italiano. Ubaldi sentiu-se mal. Realmente havia uma irmã de nome Maria, Maria Ubaldi Paparelli, mas que estava viva na Itália. Todos os presentes à reunião pensaram no pior. Mas a própria entidade, sempre através de Chico Xavier, esclareceu ao professor que ela fora também sua irmã, mas que deixara a terra quando Pietro ainda era uma criança. Aí, o famoso espiritualista confirmou. Ele já não se lembrava desse fato. Foi emoção demais para Pietro Ubaldi e para todos os presentes. E não poderia haver local mais apropriado para tantas provas da sobrevivência da alma, ou da mente, como os espiritualistas modernos preferem definir. Aliás, essas novas concepções sobre alma e mente mudam radicalmente o conceito de extraterrestre. De minha parte, considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Esse alarme todo a respeito de companheiros extraterrestres sobre a Terra, para mim não tem significação, porque os espíritos aparecem, personalidades humanas perfeitas, materializadas. A minha visão ou a minha condição de discernimento há mais de meio século. Então eu sinto que eles também são extraterrestres, porque eles habitam cidades organizadas, talvez muito mais bem organizadas do que as grandes cidades super organizadas da Terra. Chico Xavier passou toda a sua vida convencendo os céticos e materialistas que a aventura da vida não termina com a morte do corpo. E como se não bastassem as provas literárias da psicografia e dos mortos que, através dele, conversam com os vivos, o estranho mineiro e seus assessores etéreos resolveram materializar suas provas. Algumas foram fotografadas. Esta mulher chama-se Ana e foi materializada em Pedro Leopoldo em 1954, numa das sessões dirigidas por Chico. Esta e outras fotos estão no livro Materializações Luminosas, escrito por um delegado de polícia, Rafael Américo Ranieri. O médium que está fornecendo o ectoplasma
substância sutil que molda a figura do espírito, foi o mais completo médium de efeitos que já surgiu no Brasil. Um homem modesto, chamado Francisco Lins Peixoto, o Peixotinho. A materialização, o espírito se condensa, ele adquire uma condensação, de modo que ele apareça, é ele mesmo, diretamente. Agora, usa o material que é do médium e uma parte dos assistentes, é o que se chama de ectoplasma. O ectoplasma é a matéria que todos nós temos, e o médium tem maior quantidade. Então o espírito se apropria dessa matéria e forma o seu organismo e vem conversar com a gente. No caso do Peixotinho, por exemplo, os espíritos apareciam iluminados. Iluminavam um salão de 25 metros quadrados, escuro, ficava com completa claridade. Desde que surgiu, no século passado, na França, o espiritismo é violentado por grupos de charlatães ilusionistas que se aproveitam da possibilidade dos fenômenos para ganhar dinheiro. Mas destas fotos, nenhum espírita duvida. Simplesmente porque foram atestadas por Chico Xavier em pessoa, de próprio punho e assinando embaixo. Os estudiosos do fenômeno chamam atenção para os detalhes da formação destes corpos fantásticos, como a cabeça de um espírito conhecido apenas como Pinheiros. No começo da materialização, a cabeça de Pinheiros está do tamanho de uma cabeça de bebê, porém com os traços de adulto que ele tinha em vida, na época em que se despediu deste planeta. Tem uns 3 anos, eu conversei com o Chico, da possibilidade de realizar alguns trabalhos de materialização, porque ele não quer aparecer nesse campo, porque Emmanuel proibiu o Chico de realizar materializações. Mas eu tenho certeza que ele contribuía com uma quantidade grande de ectoplasma, além da assistência espiritual de que ele dispõe, e pode ajudar. Agora, os assistentes também cooperam com a parte do ectoplasma. O Chico tem várias mediunidades, ou por outra, a mediunidade dele é muito polimorfa. Ele, naturalmente, a mediunidade mais acentuada dele é a de psicografia, mas o Chico apresenta, por exemplo, clarividência, clareaudiência, ele pode ver e ouvir os espíritos. Além disso, ele possui a faculdade de sair fora do corpo, desdobrar-se. Não é bem uma mediunidade, mas é uma faculdade paranormal que inclui, naturalmente, os fenômenos paranormais. E, finalmente, o Chico apresenta a faculdade de materialização. Ele pode provocar materializações, ele produz ectoplasma, e, finalmente, ele tem uma mediunidade raríssima, que é justamente a de xenoglossia, falar línguas estranhas, línguas estrangeiras. Vim me recorrer ao Chico Xavier como uma última tentativa minha de conseguir, por pequena notícia, 5, 3 linhas que fosse, a respeito do meu marido, que foi assassinado pelas costas com 3 tiros. Falei sobre o desencarne do meu marido, as ameaças sofridas, e ele anotou simplesmente o nome, a mensagem. Ele traz uma parte assim muito linda, em que pede a mim fé e coragem, e que não fique assim a respeito dos processos e os autos que ele atuava, que da parte dele não seria possível ele alterar nada, e sim de Deus. E ele está aprendendo então com isso, que tudo isso está relacionado às reencarnações anteriores que ele deve ter assumido. Para eu crer que realmente era ele que estava escrevendo, ele me chamou Darling, usou frases corriqueiras e comuns que nós trocávamos em inglês. Nós usávamos o inglês normalmente assim em pequenos recados. Que nossa vida foi levada assim a fazer uso dessa linguagem, para que pessoas então assim estivessem por perto não viessem a saber, né? Frases naturais e íntimas. E no final da carta assina da maneira que eu chamava, Lely. Eu sinto ainda muita emoção ao contar, mas eu sinto que eu vou ter de agora em diante coragem, que é o que eu realmente vim encontrar na carta dele. Pedir coragem
e mais força para eu viver no meu dia a dia, porque eu não consegui viver até agora. Eu comuniquei ao Chico do falecimento da minha mãe. No dia mesmo eu recebi simplesmente uma pequena mensagem dizendo que ela se encontrava em refazimento espiritual, que precisava de muitas preces, e através das nossas preces diariamente, eu especialmente, e da minha esposa, tentamos fazer o melhor possível. Daí depois, no dia 22 não lembro bem a data, 6 meses depois, nós recebemos a primeira mensagem psicografada em italiano. Coisa inédita que Chico até então nunca tinha psicografado italiano. Então ele nos dizia que se encontrava sob orientação espiritual, estava sendo ajudada espiritualmente, que estava muito ligada a nós, especialmente a meu pai, a minha irmã, que eu tenho uma irmã que se encontra na Suíça. Então, a primeira mensagem que eu recebi, observei um fato assim estranho, no modo do Chico segurar o lápis. Porque todas as mensagens que ele estava psicografando, ele tinha uma posição. Quando veio a mensagem da minha mãe, observei que ele segurou o lápis com o dedo indicador e o médio. E o lápis estava inclinado. E eu senti uma vibração dentro de mim, estava afastado, e de fato era a mensagem da minha mãe. Esse é um dos cartões postais, onde tem a assinatura dela, e essa seria uma das mensagens que coincide com a assinatura dela. E mesmo assim, as palavras assim, que ela dizia para nós, tem muita coisa na mensagem que dá a entender claramente que são as próprias palavras delas nas cartas que ela dizia para mim. Arilene Aron recebe mensagens em inglês, Hortêncio Saulo em italiano, e a família israelita Muscat recebe em hebraico, misturado ao português. Baruch Daim Emes escreveu esse rapaz, Roberto Muscat, entre dezenas de outras expressões em hebraico. Baruch Daim Emes significa abençoado seja o juiz da verdade. A família teve de aceitar a real sobrevivência de Roberto, morto no dia 14 de março de 1979. A família está certa de que ele habita um novo plano mental, um outro estágio do seu desenvolvimento como ser racional, inteligente. Mas onde estão esses mundos distantes, para onde todos nós iremos um dia, segundo Chico Xavier? Na sua vastíssima obra psicográfica, há um livro chamado Evolução em Dois Mundos, que Chico escreveu em dobradinha com outro médium psicógrafo, o médico Valdo Vieira. O livro descreve, numa linguagem essencialmente científica e complexa na maioria das suas páginas, a relação entre o mundo físico que habitamos e o mundo espiritual, para onde iremos um dia. E esse livro, cuja autoria foi atribuída ao espírito André Luiz, traz muitas respostas a certas indagações existenciais dos seres humanos. Para onde iremos? O livro esclarece. Para idearmos, de algum modo, a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia a uma grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o Sol e os mundos, nossos vizinhos, como apartamentos do nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Assestando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, perceberemos que a nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza.